Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, à nossa exposição do livro de Êxodo, ou do Êxodo, e temos estado a estudar nestas últimas semanas a questão das leis, da lei que Deus tem dado ao povo no Sinai para que a nação se diferenciasse e se destacasse das demais nações à volta. Temos visto várias leis e temos visto como elas ainda têm ensino para nós hoje. É claro que não se aplica as sentenças que são dadas, não se aplica a lei no sentido civil ou até a lei religiosa, mas existem princípios na lei que não mudam. Deus continua a ser o mesmo. E se Deus abominava algo no passado, continua a abominar hoje, no presente. Então, essas coisas não mudam. E aquilo que Deus exige para si mesmo, para o seu culto, apesar das coisas exigidas serem diferentes, ainda assim, a exigência de um coração grato e que entrega e que dá e alegre continua a ser a mesma. Então, nós olhamos para a lei não no sentido de como é que eu vou obedecer a Deus para alcançar alguma coisa da parte de Deus, mas olhamos para a lei tentando perceber a vontade de Deus para a nossa vida, quais são os seus valores, os seus princípios, a sua ética, e percebermos também como nós estamos longe daquilo que Deus quer e exige de nós. Vamos olhar então para Êxodo capítulo 22. Nós vimos no capítulo 21 o valor da vida humana e as várias leis decorrentes desse princípio. A vida humana tem valor. Também vimos no capítulo 22, com o David, acerca da propriedade privada e do respeito que deve haver pela propriedade privada do outro e da verdade nos nossos negócios, nos nossos juramentos, naquilo que está ao nosso cuidado. E hoje vamos olhar para várias leis civis e religiosas. Nós hoje vamos ter 4 pontos principais. Vamos olhar para a pureza sexual, vamos olhar para o nosso relacionamento com o pobre e o necessitado, vamos olhar para a honra que deve ser dada às autoridades e vamos, por último, olhar para o culto que Deus exige para si mesmo. São estes 4 tópicos que nós vamos abordar nesta secção do verso 16 ao verso 31, e eles estão agrupados por temas. Eu agrupei por temas, não por versículos, para ser mais fácil para nós. Vamos então fazer a leitura. Êxodo, capítulo 22, do verso 16 ao verso 31. E diz assim a palavra de Deus. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com um animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás.
Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia madarás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, uma vez mais, Senhor, clamamos diante de Ti, Senhor, perante Ti, para que Tu nos venhas instruir com a Tua palavra, Senhor. Para que Tu fales às nossas vidas, aos nossos corações. Para que Tu supras, Senhor, as nossas necessidades profundas da nossa alma, do nosso ser, através do alimento da Tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, que me guies, que me ajudes e que ajudes cada um de nós, Senhor, dirigindo cada alma, cada vida aqui pelo Teu Santo Espírito. Eu Te peço, ó Deus, que nos venhas abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como nós pudemos ver na leitura, há aqui várias leis, por isso é que eu organizei-as por assuntos, por temas, para ser mais fácil para nós tratar de cada uma delas. E a primeira coisa que nós observamos que o Senhor requer do seu povo é a pureza sexual. Ou seja, uma vida sexual pura, santa, que agrada e glorifica a Deus. Diz no verso 16 a 17 que se alguém seduzir, não estamos a falar de violação, estamos a falar de um homem seduzir uma mulher, enganando-a, talvez prometendo-lhe coisas, talvez iludindo-a e deita-se com ela e tem relações e então, depois é o quê? Cada um segue a sua viagem? Não, Senhor. Naquele contexto, e a mais naquele contexto, uma mulher que não fosse virgem estaria condenada a que ninguém a quisesse, a que toda a gente a rejeitasse, todos os homens a rejeitassem. Ou seja, não teria a possibilidade de constituir sequer família, de ter filhos. Então haveria o compromisso, aquele que seduzir a mulher, agora deve quê? Tomá-la por mulher e pagar o dote das virgens ao pai, que era o costume na antiguidade. Mas o pai poderia negar-se, pensando, este sujeito não vale nada. Este sujeito vai fazer a minha filha infeliz. Este sujeito não presta para a minha filha. Ainda assim, aquele homem que seduziu a mulher estava obrigado a pagar o dote à mesma, ainda que o pai lhe negasse o casamento. Mas o que nós percebemos aqui é que há uma responsabilidade e há uma honra no ato sexual. Há uma honra que deve ser dada, que é algo... O relacionamento sexual é algo tão precioso, é algo tão valioso, que ele deve ser estimado e praticado nas condições e no modelo que Deus deu ao povo. Que Deus deu ao homem, aliás. Mas o que nós percebemos é que desde a entrada do pecado no mundo, o sexo tem sido maltratado, tem sido distorcido, tem sido pervertido pelo homem. Na Idade Média e não só, olhava-se para o relacionamento sexual como algo impuro. Aquele que quisesse seguir uma vida verdadeiramente piedosa deveria abster-se dessas coisas. Porém, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há glória que é dada ao Senhor quando o relacionamento sexual é praticado de forma pura, de forma dentro do modelo que Deus deu ao homem e à mulher. Um homem e uma mulher dentro do casamento. E somente aí. Então, o relacionamento sexual em si, ele não é pecaminoso. O que é pecaminoso foi a distorção que o homem fez de algo tão belo, tão precioso, que o Senhor deu ao homem para seu deleite e para seu prazer. E nós olhamos para este tipo de leis e percebemos realmente como o povo era capaz disso, da desonra do ato sexual. Mas pior do que isso, nós olhamos para o verso 19 e diz: quem tiver coito com animal será morto. Irmãos, coito com animal é ter relações com animais. É chamado de bestialismo. É depravação
total daquilo que Deus idealizou para o relacionamento sexual. E a Bíblia, que eu tenho a recordação, não fala, mas existe também a necrofilia, que é o relacionamento com mortos, com cadáveres. É algo absurdo, é algo obsceno, é insano para a nossa mente pensar numa coisa dessas. Porém, o que nós vemos é que se esta lei existe, é porque o homem é capaz de a praticar. E este não é um mal do século XXI. Nós estamos aqui a falar há cerca, mais ou menos, 1400 anos, 1500 anos antes de Cristo. E esta já era uma realidade naquele tempo. O livro de Levítico, capítulo 20, ele fala-nos de vários modos em que o relacionamento sexual pode ser pervertido. Relacionamentos com o pai, com a mãe, incestos com irmãos, com irmãs, tios, ou com as tias, a homossexualidade, a zoofilia, sexo com animais, ou outro tipo de adultérios. E aqui uma nota importante. Nós às vezes tendemos a pensar em graus diferentes, mas a verdade é que a lei, em Levítico 20, é tudo uma obscenidade diante de Deus. Tudo. Desde o adultério à zoofilia. É tudo uma obscenidade. Porque é tudo uma perversão daquilo que Deus criou para o homem, para o seu deleite e para o seu prazer. Então o que é que Deus diz? Que o homem deve, neste caso o povo de Deus, deve olhar para o relacionamento sexual como algo honroso, como algo que deve ser precioso, estimado, guardado, respeitado e praticado dentro do modelo de Deus. Israel ia para uma terra onde todas estas obscenidades se praticavam. Olhem, por exemplo, para Levítico, abram por favor, Levítico 20 e 22 e 23. Um irmão ou uma irmã que possa ler em voz alta, para ver se o micro capta. Levítico 20, 22 e 23. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que não vos vomite da terra para a qual vos levo para habitares nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lance diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Ok, os cananitas eram o povo que tinham praticado todas estas obscenidades que nós lemos em Levítico 20. Todas estas proibições eram práticas comuns dentro dos cananitas. E Israel ia para lá e de modo algum deveria imitar aquele povo nas suas práticas. Não deveria pensar, temos que, pronto, não é assim tão mal. Não, eles tinham que ser diferentes. Eles tinham que tratar o relacionamento sexual como algo puro, dado por Deus e respeitado e honrado, como deve ser. Então, irmãos, aquilo que primeiro ponto que nós aprendemos é que, sim, Deus abençoa o relacionamento sexual. E Deus criou o relacionamento sexual para o nosso deleite e para o nosso prazer. Mas nós temos que o praticar dentro do modelo que Deus deu. Um homem e uma mulher dentro do casamento. Nada mais. Nada mais. Tudo o que passar daí é uma obscenidade, é uma perversão. E nós podemos pensar, ok, estou livre disso, é assim que eu tenho vivido. Porém, quando chegamos a Jesus Cristo, o que é que Ele nos diz? Não precisam de abrir. Mateus 5, 27 a 30 diz assim: Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. O que Jesus vai fazer é dizer, olha, não é só a prática dessas coisas. É o teu desejo no coração em praticá-las. E neste caso, Jesus está a falar do adultério. Está a falar, não é só ir para a cama com uma mulher ou com um homem. É desejar outro homem, é desejar outra mulher, é cobiçar outro homem e outra mulher que não a minha mulher, que não o meu homem, o meu marido. Claro, estou a falar em nome das irmãs, como é lógico. Estão a ver como uma coisa tirada fora do contexto gravado já seria um escândalo. Mas o ponto é, não é só a questão
da prática. É a cobiça que nasce no nosso coração. Nós podemos pensar, nós não somos aquele povo como os cananitas. Somos iguais, irmãos. Diante de Deus, o nosso coração está tão depravado como o dos cananitas. Diante de Deus, somos tão impuros como os cananitas. Não há desculpa. Este texto não nos leva a pensar que somos melhores do que os outros, mas à luz daquilo que Jesus nos diz, em Mateus 5, nós somos iguais. O pecado que assolava o coração dos cananitas é o pecado que assola o nosso coração. Em segundo lugar, o cuidado com os mais carenciados. Versos 21 a 27. O segundo grande ensinamento desta passagem para o povo é sobre o cuidado que deveriam ter com os mais carenciados, com os mais pobres. Do verso 21 ao 24, Deus fala sobre os que estão em situações precárias. Ou seja, o estrangeiro, a viúva, o órfão. São pessoas que, devido à sua condição de vida, ou seja, estarem numa terra estranha. Vejamos ou lembremos o exemplo daqueles imigrantes nepaleses que vivem em condições deploráveis, são extorquidos a torto e a direito, são abusados com o seu trabalho e com o pouco salário que recebem e que ainda desse salário têm que pagar casa e comida e ficam com muito pouco. É a condição do estrangeiro, e é mais naquela altura. Então, o estrangeiro ou a viúva, né? Aquela que perdeu o seu marido, aquela que perdeu o seu chefe de família, aquela que perdeu aquele que lhe poderia trazer o sustento para casa. Ou então, o jovem, o adolescente, a criança que perdeu os seus pais. São tudo pessoas que, devido à sua condição de vida, são pessoas pobres, são pessoas carenciadas, são pessoas que não têm o seu sustento garantido e carecem da ajuda do próximo. E há uma tendência natural da nossa parte em abusar dessas pessoas, no sentido em que elas se sujeitam a trabalhos miseráveis, a trabalhos duros, mal pagos, porque elas precisam de alguma coisa e, por norma, há uma tendência daqueles que têm a possibilidade de abusar dessas pessoas. Isto é um nome, e este nome chama-se aflição ou opressão. É pegar ou usar a condição do outro, a condição de pobre do outro, em nosso benefício. Ali tenho uma pessoa, por exemplo, que pode trabalhar para mim, fazer o mesmo que qualquer outro e eu pago-lhe muito menos por isso. Chama-se opressão. Também podem afligir este tipo de pessoas, privando-as dos bens essenciais, não tendo cuidado para com as suas necessidades. Ou seja, não é só o abuso que pode ser feito, mas é o desprezo completo pelas necessidades do outro. E eu aqui quero fazer uma ressalva. Não devemos confundir o necessitado com o preguiçoso. A Bíblia condena veementemente o preguiçoso. Há uma diferença muito grande entre aquele que precisa de ajuda porque não quer trabalhar e aquele que, devido à sua condição de vida, não tem meio de sustento. Há uma diferença gigantesca. E devemos ser sábios e entender que tipo de carenciado é que está à nossa frente. Se é o preguiçoso ou se é aquele que foi afetado por alguma calamidade e precisa mesmo da nossa ajuda. Por vezes confundimos essa ajuda ao verdadeiro necessitado com a ajuda ao preguiçoso. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então o povo deveria ter em conta que também eles já foram escravos. Deveriam lembrar-se disso. O texto diz no verso 21, não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Israel, lembra-te
quando foste bem tratado? E lembras-te quando foste maltratado? Então agora aplica isso quando o estrangeiro aparecer na tua terra também. Aplica isso quando o forasteiro te vier ao encontro. Lembra-te de como gostaste de ser bem tratado, que Israel foi bem tratado. Em uma boa parte do tempo, gozava do favor do faraó. Mas também foi muito maltratado. E Israel sabia bem a diferença. E devia se lembrar disso ao tratar o forasteiro que agora estaria na sua própria terra. Porque o que é que aconteceria se Israel negligenciasse o cuidado com os carenciados, com os pobres, com aqueles que necessitam de ajuda? Eles clamariam ao Senhor e o Senhor atenderia às suas orações. Voltamos a ver a lei de Talião. Ou seja, se vocês não ajudam a viúva, não ajudam o órfão, o que é que vai acontecer? Verso 24, a minha ira se acenderá e vos matarei à espada. E que agora serão as vossas mulheres viúvas e os vossos filhos órfãos. Irmãos, o Senhor é Deus misericordioso. Diz no Salmo 140, verso 12, sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Salmo 146, 9, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Deus não toleraria indiferença e opressão para com os necessitados. Era algo que o povo devia ter cuidado. E este tipo de cuidado também é ensinado no Novo Testamento para nós. Nós temos uma responsabilidade para com aquele que é carente, para com aquele que tem necessidades. E as nossas ofertas não servem simplesmente para pagar água e luz. É exatamente a igreja deve estar atenta àqueles que estão carentes, necessitados e apoiá-los. Há dias vínhamos a falar no carro, ir para São Jacinto, os meus filhos, a minha esposa, e íamos a falar acerca do dízimo. Porque é que nós damos o dízimo? Eu tenho por prática dar o dízimo. E gosto que eles também, daquilo que eu lhes dou, da mesada que eu lhes dou, se quiserem e se puderem, deem o dízimo. Porquê? Porque o dízimo é exatamente, ou a oferta é exatamente para que a igreja tenha recursos para apoiar outros. E aqui devemos ter uma nota, o dízimo não deve ser exigido a todos, porque se há um irmão que está a passar necessidades, aquele irmão não tem que dar nada, aquele irmão tem que ser ajudado e apoiado pela igreja. E quando toda a igreja tem este compromisso de oferta, de dar, a igreja tem potencial e tem capacidade para atentar para os mais necessitados. No verso 25 a 27, temos uma situação diferente, que é a lei do empréstimo. Também em relação ao pobre. O empréstimo de dinheiro ao pobre deveria ser feito sem juros. Em Deuteronômio 23, 20, temos uma extensão dessa proibição a todo israelita. Aqui diz que é ao pobre, no verso 25, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Ou seja, não cobrar juros daquele pobre que lhe pediu dinheiro emprestado. Mas em Deuteronômio 23, 20 diz, ao estrangeiro emprestarás com juros, porém ao teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra para a qual passas a possuir. Ou seja, não era usar... Se a pessoa pede dinheiro emprestado, ou no nosso caso, nos dias de hoje, as pessoas pedem dinheiro emprestado sem precisar. Mas naquela altura, se a pessoa precisava de pedir dinheiro emprestado a alguém, é porque tinha uma necessidade. Ora, nós devemos usar a necessidade do outro para ganharmos dinheiro com isso? Até que ponto é que isso é correto? Temos um irmão na fé que precisa e nós emprestamos-lhe. Vamos usar aquele momento de carência do irmão para lucrarmos nós com essa carência? Será que isto é correto? É isto que está a ser dito aqui. É não usar o momento de aflição do outro para nosso lucro e benefício.
Se existe uma necessidade de empréstimo, então é porque há necessidade. E ao cobrar juros, e muitas vezes juros altíssimos, porque há situações em que a pessoa, creio que foi no Encontro Nacional de Irmãos, na terça-feira, que o irmão João Paulo falou sobre isso. Acho que foi, não tenho certeza. Muitas vezes, crentes emprestam dinheiro a outros crentes e cobram juros mais altos do que o banco cobraria por aquele empréstimo. Irmãos, isto não é correto. Isto não está bem. Isto é usar a aflição do outro para nosso lucro. E, irmãos, e se achamos que não cobrar juros é um ato de graça e misericórdia, então vamos novamente para Jesus Cristo. Olhem o que ele diz em Lucas 6, a quem puder, abra. Lucas 6, 34 e 35. E aqui é que está o grande desafio. É que Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio dar um passo adiante na lei. A lei diz, empresta, mas não cobre juros. E agora vamos olhar para o que Jesus diz. Lucas 6, 34 a 35. Quem pode ler, por favor? E se emprestares àqueles de quem esperais tornar a receber, por recompensa tereis. Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Tem mais? Até o 35. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Obrigado. Então, qual é a lei de Jesus? Qual é? Emprestar e quê? Sem cobrar. Não é sem cobrar, é sem esperar retorno. Sem esperar que aquele a quem nós emprestamos pague de volta. Isto é dar um passo à frente no que compete a viver a nossa vida com Deus. Não é só ter atenção à necessidade, não é só não cobrar juros porque o outro já está aflito, é emprestar e não esperar retorno. Mateus 5,42 repete: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Irmãos, isto é graça. Isto é graça. Mas ainda há mais neste texto. Imaginemos agora que se ao emprestarmos ao pobre, o israelita emprestava ao pobre, ele além de não cobrar juros, a pessoa não podia tirar os bens essenciais para resgatar o seu dinheiro. Olhem novamente para o texto. Diz assim no 26, se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. A veste era o bem essencial básico, a sua capa era aquilo com que ele se cobria durante a noite. Ele já é pobre, ele já não tem nada. E ainda lhe vamos tirar as poucas coisas que ele tem como penhor, como garantia de que ele vai pagar. Então, o que vai restar daquela pessoa? Era proibido tirar os bens mais essenciais ao pobre. E sabem, a nossa lei portuguesa, por muito que hoje em dia se lute contra um conservadorismo, uma tradição judaico-cristã, a nossa lei portuguesa, uma lei fundamentada numa tradição judaico-cristã, ela diz assim, no artigo 737 da Lei nº 41 de 2013, estão ainda isentos de penhora, os bens imprescindíveis a qualquer economia doméstica que se encontrem na casa de habitação efetiva do executado. Se eu ficar a dever dinheiro a alguém, a uma empresa, a uma instituição, eu posso sofrer uma penhora por essa dívida. Mas nenhuma empresa, nem nenhuma penhora me pode vir tirar a mesa, as cadeiras, a cama, o frigorífico, o fogão, as coisas essenciais para uma pessoa viver numa casa. E esta lei, ela vem exatamente deste conceito de que há bens mínimos, básicos, há uma dignidade
básica que a pessoa deve ter e que não se lhe deve tirar de jeito algum e não se pode tirar de jeito algum. No nosso caso, seria a capa deste homem. Essa capa poderia ser tirada durante o dia, mas à noite tinha que ser devolvida. O que é que resultaria daí? Era o incómodo, a lembrança de que aquela pessoa deveria ao outro uma determinada importância. De manhã vai buscar a capa, à noite entrega a capa. De manhã vai buscar, à noite entrega. Era uma lembrança somente da dívida. Mas aquela pessoa não podia ser privada de um bem essencial, que era a sua capa, para se cobrir à noite. Então, para conclusão, existe uma responsabilidade social que pesa sobre o povo de Deus. Seja em Israel, seja agora na igreja. A negligência sobre a situação do outro é própria do perverso. Diz em Provérbios 29:7, informa-se o justo da causa dos pobres. Aquele que honra a Deus, ele está atento à necessidade e à carência do outro, do pobre. Volto a lembrar, do pobre, não do preguiçoso, do pobre. Mas o perverso, de nada disso quer saber. Aquele que é perverso de coração não se interessa por nada nem por ninguém. Mas aquele que é justo, ele busca quem tem necessidade e vai ao encontro das suas necessidades. A recusa em ajudar, principalmente o irmão necessitado, questiona se de facto há amor em nós. Se o amor de Deus habita em nós. 1 João 3,17 diz assim, ora, àquele que possuir recursos deste mundo, bens, finanças, posses, seja o que for, àquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão passar de necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se nós, tendo recursos, tendo capacidades, vemos o irmão a passar necessidade e nós negamos-lhe a ajuda, o amor de Deus está realmente em nós? Temos realmente o amor do Senhor em nossos corações? Então percebemos que esta lei dada a Israel, ela não é só para Israel, ela chega ao Novo Testamento e há uma responsabilidade para nós também, para com os mais carenciados, principalmente os da fé, mas também os de fora, respectivamente. Em terceiro lugar, terceiro ensino, verso 28, diz assim, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Eu sei que há irmãos certamente têm outra versão. O que é que diz outra versão? Não dirás maldição contra os juízes. Contra os juízes. Ok. Então temos aqui um problema, não é? A minha versão diz Deus, noutra versão diz juízes. Em que é que nós ficamos? A palavra Elohim, que é a palavra normalmente traduzida por Deus, ela também é usada no Antigo Testamento para se referir a deuses pagãos e também é usada no Antigo Testamento para se referir aos juízes, que também eram chamados de Elohim. Temos um exemplo disso em Êxodo 21:6. Quem pode ler? Então se o Senhor o levará diante dos juízes. Ok, é aqui. A palavra é Elohim. Só que o contexto não é Deus. O contexto aqui é os juízes que Deus colocaria entre o povo para julgar as causas. Autoridades, exatamente. E para mim, dentro deste contexto, desta passagem, a tradução preferível é esta. Juízes, autoridades, não Deus. O ponto aqui é, reparem, o povo de Deus deveria ter cuidado para com os mais pobres, olhar para o necessitado, ajudar aquele que carece, ao mesmo tempo que não blasfema, não amaldiçoa, não murmura contra as autoridades instituídas por Deus. Olha para o pobre, respeita aquele que está acima dele. Então eu prefiro a tradução, os juízes não amaldiçoarás, ou as autoridades não amaldiçoarás. E, irmãos, qualquer família, qualquer instituição
ou qualquer nação torna-se ingovernável se o povo não respeitar a autoridade dada por Deus aos governantes. Nós podemos criticar, nós estamos, hoje em dia, o nosso modelo permite-nos criticar e criticar abertamente o governo. Podemos apontar erros, apontar falhas, sem dúvida. Mas o que nós não podemos fazer como povo de Deus é lançar maldicência, lançar murmuração, blasfemar contra aquele que é instituído a autoridade que Deus lhe concedeu. E isto não é algo somente do Antigo Testamento. Era algo para Israel e nós somos exortados, como já vimos há dois domingos atrás, que as autoridades são dignas do nosso respeito, alvo das nossas orações, da nossa submissão. Então o povo é aquele que olha para o carente, mas respeita aquele que está acima dele ao mesmo tempo. O desprezo pela autoridade, quem despreza a autoridade que Deus dá, a autoridade dos pais, a autoridade dos governantes, dos líderes, a autoridade espiritual da igreja, quem despreza a autoridade é o sinal de um coração rebelde que não quer sujeitar-se à autoridade humana. E por desprezar a autoridade humana, implicitamente despreza a autoridade de Deus. Se eu mandar o João dizer à Ruth, João diz à Ruth para ir pôr a mesa, e a Ruth não vai, a quem é que a Ruth desobedeceu? Em primeira instância ao João, mas em última instância foi a mim, porque eu é que lhe dei aquela autoridade ao João para ele dizer à Ruth. Da mesma forma, quando eu desobedeço, desrespeito uma autoridade que Deus instituiu, presbitério, pais, governantes, seja o que for, quando eu estou a desrespeitar, o que está a acontecer é que eu estou a ser rebelde para com o Senhor que instituiu aquela autoridade. Então, o povo de Deus honra as suas autoridades, honra aquele que Deus coloca como chefe sobre o seu povo. E por último, o culto dedicado somente a Deus. Versos 18, 20, 29 e 31. Esta é a quarta instrução e é sobre o culto a Deus. E em primeiro lugar, nós temos que aprender à luz desta passagem que o culto é com confiança somente no Senhor. Verso 18, o que é que diz? A feiticeira não deixarás viver. É bem claro. Todo aquele que praticasse a feitiçaria, os necromantes, os adivinhos, agoreiros, seja o que for, deveriam morrer. Quando em Levítico 26 diz assim, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Ou seja, não é só o feiticeiro, mas aquele que vai ao feiticeiro. Não é só o que pratica, é aquele que consulta, que usa esses serviços. Levítico 20, 27 diz, o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Irmãos, Deus não tolera a feitiçaria, Deus não tolera a necromância, ou seja, a consulta dos mortos. Deus não tolera essas coisas. Sabem porquê? Porque, no fundo, aquele que se diz que é de Deus e vai consultar essas coisas, ele revela uma falta de confiança em Deus. Deus é bom, mas o diabo também não é mau. Olha, desde que resolva o meu problema, está tudo bem. Não é assim. Não é assim. E, infelizmente, por vezes sabemos de casos de irmãos que, dizendo-se cristãos, dizendo-se discípulos de Cristo, ainda vão consultar essas coisas, ainda vão usar artes e velas e incensos e coisinhas para tentar resolver o seu problema. Isso é uma total desconfiança do poder de Deus e do cuidado de Deus sobre a nossa vida.
Procurar esse tipo de coisas é desprezar o Senhor que cuida de nós, que olha por nós e que sabe das nossas necessidades. Porque já que Deus não resolve, eu vou tentar noutro meio. Eu quero é o problema resolvido. Isso é uma total desconfiança de Deus. A confiança sobre os problemas e o futuro do povo de Deus deve estar somente no Senhor, nada mais. Não há mais trabalhos, rituais ou coisas do género. Isso acabou. Isaías 8 diz assim, verso 19: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Vamos nós consultar feiticeiros, vamos nós olhar para o horóscopo, para o tarô, vamos olhar para as cartas, fazer consultas, fazer trabalhinhos, pôr velas, fazer essas coisinhas. Vamos nós fazer isso? Ou vamos confiar em Deus e consultar o Senhor e buscar o Senhor? Isaías diz, a favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos? O que é que os mortos me podem ajudar? À lei e ao testemunho. Ou seja, vão à palavra. Quando os problemas vierem, quando as dificuldades apertarem, o crente não vai buscar a sua solução nessas coisas que Deus abomina. Vai à palavra. Vai à palavra. Buscar o seu sustento e o seu ânimo. Em segundo lugar, o culto a Deus não é partilhado com mais ninguém. Verso 20 diz assim: quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Deus não partilha o seu culto com ninguém. A idolatria e o sacrifício a outros deuses é a forma mais desprezível de ingratidão e de traição. É a atitude do incrédulo, daquele que não é salvo por Deus. Tendo conhecimento de Deus, desprezam a Deus e cultuam a criatura e adoram a criatura. Esse é o padrão do incrédulo. Esse é o padrão do descrente. Mas o crente não vai adorar mais ninguém. Não vai cultuar mais ninguém. Quando pensamos a alguém que já experimentou na sua própria vida o poder de Deus, a salvação que Deus lhe deu, o amor que Deus manifestou sobre ele, a sua graça, a sua misericórdia, e ainda assim conseguem voltar-se para outras coisas e adorar, irmãos, é desprezível. Foi o que o povo fez. O povo experimentou o livramento do Senhor, viu o poder do Senhor, experimentou como o Senhor é bom e é poderoso e é fiel. E, passado poucos dias, faz-nos um bezerro de ouro. E aqui está o nosso Deus que nos tirou do Egito. Irmãos, isto é a coisa mais desprezível e mais vil que o homem pode fazer. É dar a outra coisa, seja anjo, seja arcanjo, seja a criatura, seja animal, seja o que for, é dar a outra coisa, além de Deus, o louvor e a adoração que pertencem somente a Deus. Deus não partilha o seu culto e a sua glória com ninguém. Ou nós adoramos somente a Deus, ou não o adoramos de todo. Este é o ponto. Ou só adoramos a Deus ou não adoramos a Deus de todo. Eu não posso manter estas duas verdades. Eu não posso dizer que sou fiel à minha esposa e andar metido com outra mulher. Não posso. Ou eu sou fiel ou eu sou adúltero. Não há meio termo. Não há um meio caminho aqui. E eu não posso dizer que sirvo a Deus, que adoro a Deus e depois ir adorar outra coisa. Não posso. Porque se o fizer, sou idólatra. E Deus não está, então, no culto. Não tem a primazia do meu culto. Irmãos, Deus não partilha a sua glória. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus abomina
todo tipo de imagem de escultura. Deus abomina e despreza e odeia tudo aquilo que o homem cria e venera e honra como se fosse o próprio Deus, como se fosse uma divindade. É desprezível isso. Diz ainda em Isaías 48:11, por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Deus não partilha o seu culto com mais ninguém. Deus não partilha a sua adoração que lhe é devida com mais ninguém. Ou nós adoramos somente a Deus, ou não adoramos a Deus. Em terceiro lugar, versos 29 e 31, o culto a Deus é com entrega total. No caso do povo de Israel, no culto estava incluído também a entrega das ofertas, das primícias, do campo, do gado. As primeiras coisas eram dedicadas ao Senhor. E o Senhor exige receber os primeiros frutos que Ele dá. Devemos tomar nota deste verbo. O que é que diz no verso 29? Não tardarás, não reterás, não vais adiar isto, mas vais fazer imediatamente, com alegria, com desejo, vais trazer as tuas primícias, as tuas ofertas à casa do Senhor. Israel deveria entregar todas as primícias do campo e dos animais e dedicá-las ao Senhor, incluindo os filhos. E nós até nos assustamos. Diz assim no verso 29, o primogênito de teus filhos me darás. Deus está a exigir o sacrifício de crianças? Não. Mas exige o filho. Mas se nós nos lembrarmos em Êxodo 13, tem lá uma cláusula. Diz assim, Êxodo 13:13. Todo primogênito de jumenta resgatarás com cordeiro, se não resgatares será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. O filho tinha que ser entregue, mas era resgatado com o sacrifício do animal. Mas tudo tinha que ser entregue ao Senhor. Tudo tinha que ser entregue ao Senhor. E o ponto aqui da passagem é a entrega e a dedicação do melhor que há ao Senhor. Um coração verdadeiramente grato ao Senhor, que entende que se tem é porque Deus lhe deu, e se Deus lhe deu, Ele com alegria dá ao Senhor aquilo que não é dele, aquilo que já pertencia a Deus. O nosso problema é que muitas vezes, ou geralmente, o nosso coração tende a inclinar-se para a ingratidão, para a avareza e para a soberba. Pensar, eu conquistei, eu fiz, eu ganhei, eu lucrei, eu. E esquecemos-nos que é o Senhor que nos dá o pão de cada dia. Olhamos para os nossos bens e pensamentos e pensamos, foi graças ao meu trabalho. E esquecemos daquele que nos deu todas as coisas. É fácil cair nisto. Mas o que Deus exige é uma entrega total da nossa parte. O povo falhou grandemente. Mais tarde, anos mais tarde, séculos mais tarde, o culto era feito na mesma. Os sacrifícios eram feitos, as ofertas eram dadas. Mas o profeta Malaquias traz uma mensagem muito triste para o povo. O que é que Deus diz ao povo? Olha, vocês, Malaquias 1, do 6 a 14, podem ler depois em casa. Vocês cultuam-me, de facto, mas desprezam. Desprezam porquê? Porque tendo um boi saudável no curral, oferecem o coxo, o doente, aquele que já não presta para mais nada. Isso vai para o Senhor porque o Senhor conhece o meu coração. Isto é a coisa que nós mais ouvimos. Nós abdicamos da excelência, abdicamos do brio com a desculpa de que o Senhor conhece o nosso coração. Pois por o Senhor conhecer o nosso coração é que nós devíamos dar o melhor. Porque Ele sabe perfeitamente que nós não somos capazes de dar o melhor porque estamos agarrados a essas coisas. Porque elas são nossas. Então a gente dá aquilo que já não presta. Dá os restos. Dá o que sobra. E o culto chegou a tal forma que
que Deus diz, olha, tomara que fechem as portas de uma vez por todas. Diz no verso 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Imaginem o que era Deus dizer aqui à Igreja da Gafanha: fechem as portas de uma vez por todas. Eu não tenho prazer no vosso culto. Vocês dão-me restos. Se alguém for comer à vossa casa, certamente se for alguém importante, se for o senhor doutor fulano tal, cicrano e beltrano, não interessa, nós preparamos o melhor que há, damos do melhor que há, gastamos até mais do nosso orçamento para ter uma mesa composta, mas depois, chegada à casa do Senhor, o Senhor conhece o meu coração. E damos uma miséria e ofertamos uma miséria e o nosso tempo é uma miséria que damos à igreja. Imaginem, foi com Israel, mas pode ser connosco. Pode ser connosco. Irmãos, o Senhor agrada-se de um coração verdadeiramente agradecido. Porquê? Porque um coração grato a Deus não retém na sua mão o que deve ser entregue a Deus. Isto não é um problema do povo de Israel. Somos farinha do mesmo saco, pão da mesma massa. É um problema nosso também. Cada um examine a sua vida diante de Deus e pense realmente se está a dar ao Senhor. Que faça este exame honesto diante de Deus. Dobre o seu joelho e peça sabedoria e discernimento diante de Deus para perceber se está realmente a dar ao Senhor através dos seus dons, dos seus talentos, das suas capacidades, dos seus recursos, do seu tempo, das suas finanças, com um coração grato, dedicado, alegre em fazê-lo. Ou se estamos simplesmente a cumprir uma religião. Irmãos, imaginem, os irmãos sabem, eu vivo numa casa que não é minha, é do meu pai. Vivo lá, mas a casa não é minha, é do meu pai. Imaginem que, por alguma razão, os meus pais precisam dos meus cuidados, ou só ficam com aquela casa e eu recebo-os na minha casa. Só que em vez de pôr os meus pais num quarto, eu arranjo um anexo lá atrás, ao pé dos corrais, e meto-os lá a dormir. Em vez de comerem à mesa comigo, comem os restos que sobram da minha comida. Não partilham da minha vida familiar, mas vivem à parte, desprezados. Estou-lhes a dar o mínimo. Certamente estou a ser grato para com aquilo que Ele me deu? Não. Ele deu-me uma casa para eu viver. E agora, dentro daquilo que Ele me deu para eu viver, eu dou uma miséria a Ele. O que é que vocês diriam de mim? Ingrato. Ingrato. Pois bem, é assim que se calhar temos sido para com o Senhor. Ingratos nas nossas dádivas. Ingratos nas nossas ofertas. Ingratos na nossa devoção e na nossa entrega à obra e ao trabalho do Senhor. Estamos mais perto do coração de Judas do que do coração de Maria. Maria ungiu o Senhor com um perfume caríssimo, 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho para arranjar aquele perfume e ela despeja aos pés do Senhor. Nós não somos esses. Nós somos aquele Judas que disse: mais valia ter guardado o dinheiro para dar aos pobres. E isto dizia ele, não por ter cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão e tirava da bolsa. E nós estamos mais perto de Judas do que de Maria. Porque olhamos para as coisas e pensamos: não, para que é que eu vou dar? Eu posso ter benefício disto. Para que é que eu vou estar a gastar tempo no trabalho da igreja, se eu estou tão bem a ver a minha série em casa? Para quê? Examinemos o nosso coração e vejamos se estamos realmente a dar o que temos ao Senhor. Para concluir, irmãos, o tempo já passou, perdoem-me. Quando cultuamos a Deus, o nosso coração deve estar totalmente dependente dele.
confiando só nele. Devemos estar rendidos somente a Deus e não ter um coração dividido entre Deus e qualquer outra coisa. E o culto que pertence a Deus não deve ser dado a mais ninguém. A nossa adoração deve ser exclusiva ao único que é digno de todo o louvor, a Deus. E o culto a Deus requer entrega total num espírito de gratidão para com aquele que nos dá todas as coisas. Desonramos a Deus quando, em face ao que Ele nos dá e ao que Ele nos tem dado, nós temos uns breves minutos por dia para orar, para fazer uma oração. Nem sempre temos tempo e disponibilidade para ouvir cultuar. Ele dá-nos tudo aquilo que nós temos. E aquilo que nós damos é poucos minutos ao longo da semana para o cultuar. Poucos recursos, pouco tempo, pouca disponibilidade, pouco trabalho, porque estamos ocupados com tantas coisas neste mundo. Faz lembrar aquela parábola que Jesus contou, onde aqueles que foram convidados para a festa diziam: não posso ir, tenho um terreno para ir ver, a minha filha vai casar, tenho que experimentar uma junta de bois, tenho que fazer isto, aquilo e aquilo outro. As coisas do mundo, o cuidado do mundo. E as coisas para Deus. Irmãos, Deus exige dedicação total no seu culto. Entrega total. Examinemos se realmente andamos de coração dividido ou se estamos a entregar tudo com alegria ao Senhor. Confessemos as nossas faltas, irmãos. Não somos melhores que os israelitas. E esta lei não acusa somente os israelitas, mas acusa-nos a todos nós. Confessemos que o nosso coração é mau, que o nosso coração é ingrato no nosso culto, que temos corações avarentos, egocêntricos, descuidados com o próximo, implacáveis e insensíveis na necessidade do outro. A nossa mente está suja de tanta impureza. São coisas que foram ditas a Israel e são ditas a nós. É um atestado de miséria que a lei nos passa. E só por Cristo e através de Cristo é que podemos ser limpos, lavados, purificados e capacitados pelo Espírito Santo a viver então a vida que agrada a Deus nestas áreas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.